Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Eu tenho certeza absoluta que você tem um desejo de ser o melhor pai. Você quer crescer como amigo. Você quer crescer como cidadão. Você quer crescer como profissional liberal. Não é possível que você não tenha ambição de crescer. Porque quem não quer crescer ou está doente da alma ou já morreu. Não há nada mais devastador do que a falta de crescimento. Você tem uma pessoa casada há 20 anos. Casamento, 20 anos de casado. Mas nos 20 anos de casado, ela continua com as mesmas crises da adolescência. E ele, com um comportamento igualzinho quando ainda era um moleque de 16 anos de idade. 20 anos de casado, mas o casamento ainda demonstra falta de maturidade. Você já imaginou o sujeito com 20 anos de casado? Um homem, casou-se já faz 20 anos, filhos adolescentes, e ele tem as mesmas irresponsabilidades que tinha quando ainda estava noivo. Não cresceu. Você já imaginou pessoa no trabalho, devastador, está trabalhando 20 anos, 30 anos de trabalho, o sujeito não cresceu em nada, médico, formado há 15 anos, que não cresceu, nunca mais estudou, não cresceu, se atualizou. Eu já vi homens que não amadurecem. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, parado na frente de um hotel, ia pregar numa igrejinha, uma cidadezinha pequenininha. Eu ia pregar lá nessa igrejinha, aí passou um bocado de motoqueiro, numas Harley Davidson, com aqueles garfos da frente do motor, do pneu lá na frente, aquelas motoconas grandona. Agora, os caras eram o seguinte, eram os barrigudos, de roupa de couro, careca, com rabo de cavalo, com a bota daquelas de cowboy, que o bico vai lá na frente, gordão sujo. Aí eu digo, ainda existe esses caras aqui pelos Estados Unidos? Aí o irmão que estava comigo disse assim, aquela turma dos anos 60 que não cresceu. Porque na época dos anos 60, era o Easy Rider, eram os motoqueiros e tal, mas os caras não cresceram, quer dizer, vão ficando velhos e não crescem. Não passa pelos processos de amadurecimento. Agora, vamos levar para a área espiritual. Quantas pessoas se convertem, abraçam o cristianismo, passam anos e anos dentro das igrejas e não crescem? As mesmas meninices, as mesmas inconstâncias. São os domingueiros, gente que não cresceu, abraçou a fé, que conhecem um pouquinho de Bíblia, mas que passou o tempo e passou, e ele é uma excrescência, ele é uma anomalia, é um cristão que não envelheceu, que não amadureceu, envelheceu, mas não amadureceu, não passou pelos processos de amadurecimento. Se você prestou bastante atenção
nos versículos que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 4, você vai ver que Pedro está nos dando aqui algumas diretrizes para crescimento. Porque no capítulo 1 da Epístola de Pedro, ele falou sobre a vida abundante no Espírito, a vida abundante que Cristo tem para dar, a vida feliz, a vida plena, a vida completa, a vida que Deus tem para todos, que é uma vida maravilhosa. Ele fala no capítulo 1 inteiro dessa vida, como é que ela acontece, os processos em que essa vida de Deus vem para nós. Mas aí no capítulo 2, partindo do pressuposto que você abraçou essa vida abundante, o que Pedro está querendo dizer é o seguinte: vamos crescer. Acho que está na hora de começar a crescer. Não é possível que você vai ficar ainda naquele primeiro estágio do parto. Tem que crescer, vamos em frente. E aí ele nos diz algumas coisas e nos dá algumas dicas de crescimento. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. A primeira dica que ele nos dá é a seguinte: quando ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicência. Primeira dica que ele nos dá é o seguinte: crescer não consiste apenas em acumular novas experiências. Crescer é também um processo de nos despojar do lixo que se acumulou na nossa vida. Quer dizer, crescer não é acumular novas e inéditas experiências. Crescer é também um processo de depurar, que a expressão que ele usa aqui é de despojar, de purgar aquilo que foi lixo, que foi acrescentado à nossa vida. Porque a ideia que a gente tem do crescimento é sempre o novo. Quer dizer, para crescer, nós precisamos adquirir novas experiências. E Pedro diz aqui que se nós quisermos crescer, amadurecer, nós temos que aprender a tirar coisas da nossa vida que não tem nada a ver. E ele diz algumas coisas que a gente tem que tirar. Ele faz uma listinha de 5. É interessante que essa listinha que ele nos dá de 5, maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. É uma listinha que Pedro nos fornece como pistas, como dicas. Como querendo dizer assim: você quer crescer, tira isso da sua vida. Quer dizer, crescer não é só adquirir novas. O processo de amadurecimento não é só a aprendizagem de coisas novas, mas é também o esquecer, o despojar, o purgar, o retirar o que não presta da nossa vida, que todos nós temos. E ele dá a listinha aí de 6: maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. Quer dizer, cada um desses. Vejam como eles são importantes no processo do crescimento. O que é maldade? Antes de eu dizer o que é maldade, deixa eu só dizer o seguinte: ninguém comete o mal pelo mal. Em outras palavras, ninguém faz maldade só pela maldade. A pessoa, quando faz a maldade, está buscando com a maldade um atalho para chegar a algum objetivo. Então deixa eu dar a definição que eu dou de maldade, que você tem que tirar da sua vida se você quer crescer. Maldade. Maldade é a inclinação, é a atração e simpatia para com o sucesso de outras pessoas que prosperaram e que chegaram ao sucesso sem nunca terem mudado no seu caráter. Como é que você tem maldade no seu... Como é que eu, Ricardo, tenho maldade no meu coração? Quando eu fico inclinado, atraído e simpático a pessoas que prosperaram na vida sem terem mudado. Canalhas, corruptos, que prosperaram na vida e eu me sinto inclinado, atraído a essas pessoas. Essa minha inclinação gera maldade no meu coração. E o que Pedro quer dizer aqui é o seguinte: se você quiser crescer, tira essa maldade. Outra coisa que Pedro diz para tirar fora, veja no versículo 1, ele diz a segunda coisa: a maldade, o dolo.
que é dolo. Então, a minha definição de dolo, eu não olhei no dicionário e fiz por mim mesmo. Dolo é o uso de meios falsos e de subterfúgios para chegar à minha vontade. E ninguém é mentiroso, e ninguém usa de meias verdades, e ninguém usa de dolo, de graça. A pessoa, quando está usando dolo, é porque ele tem um projeto em mente. E acha que com esse dolo ele tem um atalho para chegar nesse projeto. E aí Pedro diz assim: tira isso da sua vida. Tem que tirar a hipocrisia. É o terceiro da listinha dele aqui. Tira a hipocrisia. Veja a minha definição de hipocrisia. Hipocrisia é quando eu chego à terrível realidade que eu não presto, e mesmo assim eu não quero mudar. Eu passo a usar uma máscara. Esse é o hipócrita. Quer dizer, o hipócrita não é inocente. Ele sabe que não presta, mas só que ele não quer mudar. Ele passa a usar uma máscara. Ao invés de mudar, ele usa uma máscara. Pedro diz: se você tem este traço no seu caráter, você nunca vai crescer. Você vai continuar eternamente um menino. Você vai se tornar um monstro, porque os anos vão passar e você não vai crescer. Você não quer mudar. Você usa máscara. E o problema da máscara é que o nosso rosto começa a se adaptar à máscara, e não a máscara ao nosso rosto. Inveja. Tem que tirar da vida. O que é inveja? A inveja é quando eu estou insatisfeito comigo, insatisfeito com o que tenho, insatisfeito com quem sou. E ao invés de eu mudar, eu começo a cobiçar o que os outros têm. Isso é inveja. E o problema do invejoso é que ele nunca se satisfaz. Porque o problema não é o que o outro tem. O problema é o que ele nunca está satisfeito. Pedro diz: tira isso fora. E aí ele ainda diz uma outra coisa, que é a maledicência, que é diferente da maldade. Maledicência é o famoso falso testemunho. O que é a maledicência? É quando eu uso a minha língua para profanar, destruir, e acreditando que quando eu profanar e destruir os outros, eu prospero. É a maledicência. E Pedro diz: se você quer crescer na vida, você não pode ter isso na sua vida. Você não pode profanar, você não pode usar a sua língua para destruir os outros e acreditar que esse artifício, em última análise, vai produzir em você prosperidade. Você não vai chegar a lugar nenhum. Por isso Pedro diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Tem que crescer. Mas vamos em frente. Não sei se vocês notaram nesse versículo 1, que quando Pedro fala do processo de depuração da nossa vida, de purgar, de nos despojar daquilo que não presta, ele dá uma lista. Eu acho interessante a Bíblia. Toda vida que a Bíblia fala em pecado, em coisas para a gente tirar fora da nossa Bíblia, sempre vem uma listinha. Acho isso interessante. É sempre uma listinha. Nunca é assim: vocês tirem a hipocrisia. Sempre vem uma listinha. E sempre essa listinha é sempre uns 5, 6, 7, 8, 9 coisinhas que a gente tem que tirar. Então por quê? Porque todos nós temos falhas, temos coisas para tirar da nossa vida. Só que uns temos mais resistência a uns do que a outros. Aí Deus dá logo uma listinha. E aí você diz assim: não, isso aí não é comigo. Aí Deus diz: então toma outro. Aí diz: não, esse aqui, então toma outro. Não, esse aqui não diz respeito a mim, pois vai outro. Que vai acabar dizendo: isso aí tem comigo. Tem gaguejando, mas a gente acaba se admitindo. É sempre uma listinha. Sabe por quê?
Porque todos nós temos maior resistência ou maior fragilidade em algumas áreas. E deixa eu dizer, nas áreas que nós somos mais frágeis, são geralmente as áreas que a gente menos quer falar nelas. Pô, eu gosto de falar coisas que eu sou forte, mas nas áreas que eu sou fraco, eu não gosto muito de tocar nesses assuntos, porque é como mexer no nervo exposto do dente. Todos nós temos essas áreas da nossa vida que ninguém quer mexer com ela. Pois vai aqui uma listinha, para ver se você dentro de uma dessas aí não se encaixa. Toda a vida que a Bíblia fala é sempre assim. Agora vamos a uma outra coisa que Pedro nos fala aqui sobre crescimento, para quem quer crescer. Que a segunda coisa que Pedro nos fala sobre o processo de crescimento é o seguinte: é que a intensidade dos nossos desejos geralmente indicam um pouco da nossa natureza e do estágio de crescimento que nós estamos. Aí ele diz assim: desejai com que intensidade? Veja o versículo 2. Ardentemente. Por que ele fala desejai ardentemente? Porque se você quer crescer, só tem um caminho para você crescer. É se você desejar ardentemente. E isso se aplica não apenas no crescimento espiritual, em qualquer área. A pessoa quer crescer. Pastor, eu gostaria muito de aprender línguas. Para falar inglês. Eu que falo inglês, já ouvi várias pessoas vindo com esse pedido de conselho. Quero falar inglês, o que eu tenho que fazer? Soube que tem um curso aqui de 3 meses que a gente entra, e dentro de 3 meses fala. Eu digo, fala não. Não vai falar de jeito nenhum. Você vai perder seu tempo e engordar o cofre lá do dono do livro. Você sabe por quê? Porque inglês, se você quiser aprender, tem que se tornar um desejo ardente. Se você está querendo um negócio de 3 meses, você nunca vai aprender. Não pode ser uma coisa displicente. Em tudo na vida. Se eu quero resolver um problema no meu casamento, mas com essa atitude displicente que você tem em relação à sua mulher e aos seus filhos, você nunca vai resolver o problema do seu casamento. Você tem que querer ardentemente resolver o problema do seu casamento. Por isso que ele diz assim: se você quer crescer, desejai ardentemente. Que ele está falando aqui do crescimento espiritual. Desejai ardentemente o leite espiritual, que é o leite de Deus, o alimento de Deus. Lembra que Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca. Você quer crescer espiritual, você tem que se alimentar desse alimento que vai dar a você esse crescimento espiritual. Agora, as pessoas vêm para mim e dizem assim: pastor, você sabe por que eu ainda não me converti? Alguém diz para mim: sabe por que eu ainda não me converti? Porque eu não consigo sentir. Eu vou para a igreja, não sinto nada, acho bacana, bonito, interessante, mas não sinto, não é uma coisa. Enquanto você tiver nessa atitude, você não vai sentir nunca. É aquela história daquele hindu que se converteu. Ele era da Índia, hindu, da religião hindu, se converteu ao cristianismo, encontrou o Deus pessoal da Bíblia, porque o Deus do hinduísmo é o Deus panteísta, tudo é Deus, não conhecia Deus, se converteu ao Deus verdadeiro. E ele era guru, tinha um discípulo. O discípulo chegou para o guru e disse: como é que você achou esse Deus maravilhoso? O hindu levou o discípulo para dentro do rio, os dois entraram dentro do rio, e aí o hindu mergulhou o discípulo dele dentro da água, fez o que a gente lá no Ceará chama de dar um caldo, botar debaixo d'água assim e não deixar sair. Deu um caldo no discípulo dele. E ele ficou debaixo da água ali, não podia sair porque estava seguro pelo cabelo, podia nadar por baixo, não podia subir porque a mão do hindu não deixava ele sair, e ele ali debaixo, e faltando ar, e 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, e não deixava sair, já estava com 2 minutos e tal, e ele se debatendo e se lutando para poder sair. Aí o velho puxou a cabeça do discípulo, e o discípulo, quando saiu da água, fez buscando ar. E ele disse: se tu buscares a Deus com a mesma intensidade que tu buscaste o ar que respiras agora, tu o encontrarás. Quero Deus.
mas eu não desejo ardentemente. A Bíblia Sagrada diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por isso a Bíblia Sagrada, já viram um menino recém-nascido buscando o peito da mãe, quando está com fome? Que a mãe vai dar de mamar, ele fica... E a mãe, calma, vai dar o bico da mamadeira, e o menino fica... Essa é a linguagem que Pedro usa. Desejai ardentemente leite espiritual, como recém-nascido, busca o alimento para a alma. Deixa eu falar para você, você está com a vida espiritual retardada, você está com a vida espiritual lá atrás, sabe por que é? É porque você não está se alimentando do leite espiritual. Busca Deus para que você cresça, você tenha desenvolvimento na sua caminhada, e você vai experimentar coisas maravilhosas, você vai crescer na sua vida, como homem, como mulher. A intensidade dos nossos desejos é um bom indicativo da nossa natureza. O que é que faz o seu coração arder de desejo? Cuidado aí. O que é que faz o seu coração arder de desejo? Atente, que Pedro deixa claro, explícito, que a nossa dimensão, na dimensão espiritual, como em toda a dimensão da vida, imaturidade é sinônimo de inanição. Toda a dimensão da vida. Se você não alimenta uma dimensão da sua vida, você será imaturo. Mas a imaturidade dessa dimensão da sua vida não é porque você é retardado. Essa imaturidade é porque você não alimentou. Funciona para toda a área da vida. Se eu deixar de movimentar os meus músculos atrofiam. Se eu deixar de alimentar a minha moral, a minha consciência atrofia. Se eu deixar de alimentar o meu emocional, a minha capacidade de amar atrofia. Vai atrofiando, vai secando. Se eu não alimentar o meu espírito com o leite genuíno, é a palavra que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca, ou da boca de Deus. Se você não alimentar-se desse, você atrofia. O atleta que não se exercita atrofia, o músico que não se exercita atrofia, você atrofia. Agora é interessante que quando Pedro fala aqui no versículo 2 que nós temos um crescimento, é importante nós lembrarmos um outro ponto aqui que eu acho que é essencial para o nosso crescimento como homens e mulheres. É que a conversão, preste atenção, que ele mostra que quem se converte não para ser perfeito. Quer dizer, na conversão ele não se torna perfeito. Na conversão ele entra no caminho da perfeição. Porque ele diz assim, olha, no versículo 2: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Quer dizer, nós vamos crescer como um processo de salvação e uma salvação como processo de crescimento. Os dois estão se retroalimentando. É um processo de retroalimentação. Eu estou crescendo para ser salvo e eu estou sendo salvo em crescimento. E a coisa vai andando e eu vou crescendo, É um processo. Por isso é que Jesus disse: eu sou a porta, quem por mim entra, entrará e sairá. Você não entra para uma sala. Na conversão você não entra para um momento estanque. Quando você se converte, você não entra para um estágio. Você não entra para uma dimensão, um patamar. Você não entra para uma planície. Você entra para uma caminhada. Então o cristianismo não é uma experiência distinta, estática e acabou-se. Cristianismo é uma experiência que nos joga num caminho, que nos joga numa caminhada. Que caminhada é essa? É a caminhada em que eu vou agora amadurecendo, de glória em glória. Como é que eu vou me amadurecendo? Eu vou me despojando, eu vou tirando o que não presta, vou me alimentando
daquilo que é divino, daquilo que é eterno, e à medida em que eu vou tirando o que não presta e vou me alimentando daquilo que é divino, eu vou sendo transformado de glória em glória, de preceito após preceito, de passo a passo, até o dia em que eu serei transformado à imagem daquele único que é perfeito e verdadeiro, que é Jesus, porque naquele dia eu verei como Ele é, e aí eu serei como Ele é. Esse processo de crescimento, na linguagem de Pedro, ele não é uma obrigação, ele é uma consequência. Vejam que ele diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual, e você cresce. Vá se despojando do que não presta, vá tirando o que não serve, vá identificando as suas áreas escuras, os pontos cegos, vá tirando, vá incorporando os valores de Deus, se alimentando da palavra de Deus, que você vai crescer, sem perceber. Você cresce sem notar que cresceu. Você está envelhecendo, só que você não nota. E outra coisa, envelhecer não pode ser uma paranoia. Você não pode chegar no espelho e dizer: meu Deus, está horrível, isso aqui, essa ruga está cada vez mais funda, isso aqui. Não pode. É um processo. Mudando, ele está mudando, já não é mais aquele cara duro, grosso. Não é já mais aquele sujeito leviano, sem escrúpulos. Ele não é mais aquele sujeito que vivia cantando toda mulher, ele não era mais aquele... Não é mais, ele mudou. Tem uma qualidade de vida nele que a gente não sabe nem dizer como é. Houve uma mudança. É isso que Pedro diz: desejai ardentemente esse leite, porque esse leite vai mudar você vai crescer. Eu odiaria que alguém dissesse de mim: o Ricardo foi uma pessoa muito terna, mas ele hoje é um grosso. Eu quero te digo o contrário. O Ricardo era um sujeito meio intolerante, mas com o passar do tempo, ele está ficando com um coração doce. Está ficando com um coração amável. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu quero mudar, eu quero que você mude. Que os seus filhos dizem: meu pai mudou. Que digam de você: minha mãe mudou, ela é uma pessoa diferente. Ela cresceu. Nosso casamento tem que mudar, tem que crescer. E a Bíblia Sagrada diz que você pode crescer. Mas tem um segredo para o crescimento. Veja qual é o segredo. Chegando-vos para Ele. Agora você só pode se achegar a Deus para crescer se você tivesse experimentado que Deus é bom. Veja o versículo 3, quando ele diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom. Você sabe que eu busco Deus, eu quero estar perto de Deus. E é esse achegar-me a Deus que gera crescimento na minha vida, porque Deus é bom. Quem não conhece a bondade de Deus não se sente impelido a se achegar a Deus. Se a sua noção de Deus é de um Deus vingativo, grosso, Deus chicote na mão, batendo, um Deus que é irredutível, intolerante, esse Deus frio, que precisa ser comprado com sacrifício. As pessoas acham que precisam convencer Deus através de sacrifício, porque senão Deus não move, porque Ele é um Deus muito frio. Tem que fazer tantas rezas, tantas correntes, tantas promessas, tantas penitências, porque senão Ele não se toca. Que visão de Deus horrível! A Bíblia diz que o crescimento que vem na nossa vida é à medida em que nós nos achegamos a Deus, mas a gente só se achega a Deus se a gente experimentar que Ele é bom, porque ninguém se achega perto de um tirano, ninguém procura o colo do nazista bárbaro, matador de criança, ninguém procura esse colo. Só se procura um colo de quem é cheio de amor, só se procura afago. E a Bíblia diz assim: você só crescerá à medida que você buscar a presença de Deus, se achegar a Ele. Esse é o segredo do crescimento.
Não é obrigação. Você vai ter que fazer isso, aquilo outro para crescer. Se achega a Deus. Mas você só se achegará a Deus se você conhecer que Deus é bom. É na bondade de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 4, que diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais a gente começa a sentir nojo dessas coisas ruins que a gente tem que despojar, tem que tirar. Quanto mais perto de Deus, mais a gente quer ouvir a Ele. E quanto mais você vai tirando isso, e mais vai ouvindo, mais você vai crescendo. Vai se tornando uma pessoa mais pura, mais nobre, mais digna. É essa a nossa... É isso que nós... Isso é a vida. Isso é a vida. A vida não é amealhar dinheiro. A vida não é amealhar coisas, brinquedos. A vida não é a gente aumentar capital. Isso não é vida. Vida é crescer como gente, como pessoas. Isso é vida. E é isso que Deus quer para nós. Que você cresça, que você amadureça, que você seja um homem segundo o coração de Deus. Veja como é simples, como a Bíblia é simples. Quer crescer? Versículo 1, despojar. Versículo 2, desejar. Versículo 4, se achegar. Simples. Se você se despojar, se você desejar e se você se achegar, você vai crescer. É isso que Deus quer para a sua vida. Que você seja um homem de quilate, porque isso é vida. E é isso que Deus deseja para os seus.